Olá! Hoje a nossa análise vai focar no capítulo 13 de 2 Coríntios. É um momento tenso, né? Paulo está ali, prestes a fazer a terceira visita dele. E o tom é claramente de uma advertência final. Quase um ultimato, sabe? Ok, vamos mergulhar nisso. Ele toca em pontos bem cruciais, tipo a própria autoridade dele como apóstolo. Questiona se Cristo realmente falava por ele, né? E aí chama os coríntios para um exame sério da própria fé deles. E termina com os apelos fortes para a unidade. Aquela menção logo no início sobre precisar de 2 ou 3 testemunhas já dá o tom da seriedade, né? Exatamente. E o que é fascinante aqui é como esse capítulo funciona como um clímax, sabe? Um ponto de tensão máxima na carta. Paulo vai direto ao ponto, confrontando as dúvidas sobre a legitimidade dele, mas ele faz algo inesperado. Ele meio que vira o espelho para os próprios coríntios. Desafia eles a olharem para si mesmos, entende? E bem no centro disso tudo está um paradoxo muito forte que ele explora. Essa relação entre fraqueza, seja a fraqueza de Cristo lá na cruz, ou a percepção que eles tinham da fraqueza do próprio Paulo, né? E o poder real, o poder de Deus. Hum, é aí que a coisa esquenta mesmo. Porque Paulo avisa, sem meias palavras, que quando ele chegar, ele não vai aliviar para quem continua no erro. Essa firmeza toda é uma resposta direta para aquela galera que ficava exigindo dele uma prova de que Cristo fala por ele. Eles queriam, sei lá, demonstrações de poder mais visíveis, talvez. Algo mais espetacular. É. E a resposta do Paulo, assim, subverte totalmente essa expectativa. Ele argumenta que Cristo não é fraco com eles, pelo contrário, ele é poderosamente ativo ali no meio deles. A lógica é mais ou menos assim: Cristo foi crucificado em fraqueza, certo? Mas agora ele vive pelo poder de Deus. E aí Paulo se coloca nessa mesma dinâmica. Nós também somos fracos nele, tipo, refletindo essa vulnerabilidade para o mundo. Mas viveremos com ele pelo poder de Deus a serviço da comunidade, né? A grande virada aqui, que ele reforça lá no versículo 10, é que a autoridade que Deus deu, ela é para edificar e não para destruir. O poder de Deus se mostra é na construção, não na força bruta, entende? E veja, isso leva àquele ponto que, para mim, talvez seja o que mais ressoa hoje, o chamado direto para a autoanálise. Paulo manda: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. É uma ordem direta, forte. Mas como eles deveriam fazer isso na prática? O que essa autoanálise significava para a comunidade lá de Corinto, assim, no dia a dia? Significava confrontar a realidade da presença ou da ausência de Cristo na vida deles, de forma bem concreta. Paulo continua, né? Não percebem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Ser reprovado aqui é tipo falhar nesse teste de autenticidade da fé. Não ter a marca genuína de Cristo, sabe? E o mais surpreendente, eu acho, é a oração de Paulo. Ele pede que os coríntios façam o que é certo. Não para ele mesmo parecer aprovado ou validado, mas para o bem dos próprios coríntios. Mesmo que pareça que fomos reprovados, ele diz. A integridade da comunidade vem antes da reputação pessoal dele. Isso é muito forte, ele fica feliz com a força deles, mesmo que isso faça ele parecer fraco, né? O desejo dele é o aperfeiçoamento da comunidade. Certo. E como ele amarra tudo isso no final? Quais são as instruções práticas que ele deixa? Ele pede para buscarem a maturidade, o tal aperfeiçoamento, para ouvirem o apelo dele, que provavelmente era pela reconciliação, né? Para cultivarem uma só mente, viverem em paz. São passos bem concretos para restaurar a saúde da igreja ali. E ele menciona a saudação com o ósculo santo, que era um gesto de comunhão familiar na época, né? E termina com aquela bênção super conhecida. Isso. Essas exortações são, na verdade, o caminho para que o Deus de amor e de paz esteja realmente presente entre eles. A unidade e a paz não são só ideias bonitas, são, tipo, condições para experimentar a presença de Deus na comunidade. E a bênção final, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, uau! Não é só uma fórmula, ela resume toda a dinâmica da vida cristã.
né? A salvação por Jesus, o amor do Pai como origem de tudo e a vida diária na conexão e no poder do Espírito. É um resumo perfeito do que Paulo queria ver restaurado naquela comunidade. Então, para a gente recapitular a essência desse capítulo tão denso. 2 Coríntios 13 é, acima de tudo, um chamado vibrante à fé autêntica. Uma fé que exige, sim, uma autoanálise honesta, sem medo. É também uma reflexão profunda sobre como o poder de Deus age de forma inesperada, muitas vezes na nossa própria vulnerabilidade assumida. E, claro, um apelo final pela unidade, pela paz e pela maturidade que são vitais para a vida em comunidade. Uhum. E isso deixa uma questão importante no ar, né? Pensando nessa ênfase toda na autoanálise, examinem-se, e no poder que se revela na fraqueza, fica a reflexão. Como será que essa prática de olhar para dentro com honestidade sobre as nossas próprias vulnerabilidades, como isso pode paradoxalmente se tornar uma fonte de força, tanto para nossa fé pessoal quanto para construir comunidades mais saudáveis hoje em dia?